Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós já vamos para a doutrina, porque o horário é muito curto. E nós queremos meditar hoje, irmãos, sobre o dia de Pentecoste. Os irmãos sabem que o dia de Pentecoste era uma festa judaica. Era uma festa judaica. Eles tinham 3 grandes festas. Era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A festa da Páscoa era a primeira. 50 dias após a Páscoa, vinha a festa da colheita, que no mundo grego passou a ser conhecida como festa de Pentecostes, porque Pentecostes em grego quer dizer 50 dias depois da Páscoa, por isso levam de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E nesse dia, nessas 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, vinham judeus de todo o mundo conhecido. Os irmãos sabem que os judeus, desde o cativeiro assírio e desde o cativeiro babilônico, que eles foram dispersos pelo mundo. Mas quando era nessas 3 festas, eles corriam para Jerusalém. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E meus irmãos, naquele dia tinha muita gente, judeus de 16 nações, estavam ali, judeus de 16 nações. Eu não vou ler, porque os irmãos conhecem Bíblia e sabem, né? Judeus de partos, medos, elamitas, romanos, cretenses, árabes, tinha gente de todo lugar ali, tanto judeus como gentios piedosos, prosélitos que tinham se circuncidado, que eram gentios, e aceitaram a fé no Deus único e verdadeiro. E ali, irmãos, Deus aproveitou aquela festa para fazer milagre. Deus aproveitou aquela festa para cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que Pentecoste hoje fala da descida de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo. Porque foi no dia de Pentecoste, que não era uma festa cristã, era uma festa judaica. Deus se aproveitou daquele dia e Deus derramou o seu Santo Espírito. Por isso que nós que cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, nós somos chamados de pentecostais. Esse nome nós ganhamos a princípio como um nome jocoso, um nome de mangação, como nós nordestinos dizemos. Lá nos Estados Unidos, botaram o nome da gente de pentecostais ou pentecostistas. Era o nome que nós recebíamos das denominações históricas, das igrejas mais antigas. E quem criticava a gente eram os nossos irmãos cristãos mesmos. Eram eles que criticavam a gente, chamavam de pentecostistas. Aqui no Nordeste era esse nome. Então, meus amados irmãos, foi naquele dia que Deus resolveu mandar o Espírito. Porque o Espírito Santo só poderia ser derramado em profusão, em abundância, depois que Cristo fosse glorificado. Glorificado aqui não é glória a Jesus, glória a Deus, não. Glorificado aqui é que ele tinha que passar pela cruz, ele tinha que ser sepultado, ele tinha que ser ressuscitado e subir ao céu e assentar-se à mão direita de quem, meus amados irmãos? Do Pai. Deus Pai. Era necessário que Cristo fosse glorificado. A glorificação era esse processo: morte na cruz, sepultamento, ressurreição e ascensão, e assentar-se à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus disse: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, quem está lembrado desse versículo? O Consolador não virá. Jesus tinha que pagar esse preço para poder o Consolador vir. Então nós vemos aqui, irmão, São João 16:7, por gentileza, vamos dar uma olhadinha nesse versículo. Glória a Deus, onde o Senhor nos avisa dessa revelação gloriosa. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós. Aleluia. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus sentou-se à mão direita de Deus, e depois que ele chegou lá, então o Espírito Santo desceu. Aleluia. Jesus não é o Espírito Santo. Jesus nos deu o seu Espírito Santo. Precisa entender, Jesus não é o Espírito Santo. Jesus é Jesus, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele mandou, apesar dos três formarem uma só divindade, apesar dos três formarem um só Deus, uma só essência, mas são três pessoas distintas. Vamos ver, irmãos, em Atos 2, Pedro, no dia de Pentecoste, ele explica isso. Pedro explica isso no dia de Pentecoste, quando ele pregou, quando ele se apresentou, que fez o sermão, ele explica isso em Atos 2, 33 e 34. Atos 2, só virar a página, 33 e 34. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Somente até aí, pastor, é suficiente. De sorte que, exaltado pela destra de Deus. Quem foi que foi exaltado pela destra de Deus? Quem foi? Jesus. Exaltado pela destra de Deus. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele subiu ao céu, Jesus foi exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O Pai entregou a quem? A distribuição do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo. O Pai entregou a quem? A Jesus. E por que o Pai não mandou logo diretamente? Por isso que o credo niceno-constantinopolitano, ele diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É a briga da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. Que a igreja do Oriente diz que o Espírito Santo procede do Pai. E a igreja do Ocidente diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas é do Pai e do Filho, porque a Bíblia diz que o Pai entregou o Espírito Santo a Jesus, e Jesus entregou a nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Então, irmãos amados, diz a palavra: e de sorte que, exaltado pela destra do Pai, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes agora e ouvis. Glória. Interessante, a promessa do Espírito Santo é vista e ouvida. Lê de novo, é interessante, né? Não, a gente recebe o Espírito Santo assim, ó. Não, tem que ver e ouvir. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, é visto e ouvido. Amém? Vocês já ouviram alguém dizer assim? Não, a gente é batizado com o Espírito Santo na hora que crê. E que recebeu. Como foi que você ficou? Fiquei suleno. Quem lembra dessa expressão, suleno? Só os matutos é quem sabe. Suturno. Não, quem recebe o Espírito Santo nem fica suleno, nem fica suturno. Quem recebe o Espírito Santo é algo visto e algo ouvido. Leia de novo, irmão. Olha, põe em tela, por gentileza. Olha, Jesus deu o Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo a Jesus, e Jesus nulo deu, nulo concedeu. E a Bíblia diz que quando Jesus concede a promessa do batismo, é visto e ouvido. Por favor, leia outra vez. De sorte que, exaltado pela destra de Deus. Quem foi exaltado pela destra de Deus? Jesus. Diga o nome dele mais forte, eu gosto do feedback. Quem foi exaltado pela destra de Deus? Jesus. Jesus. Sentou-se à destra de Deus. Quando ele sentou, o Pai disse: agora eu vou dar o Espírito Santo a você, e você vai mandar para a igreja. Leia, por favor. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Repita esses dois verbos. Repita. Que agora o quê? Vedes
e ouvis. Não, eu quero que o povo todo responda. Quando Jesus derrama o Espírito Santo, duas coisas acontecem. Quais são as duas coisas que acontecem? Vedes e ouvis. O que é que a gente vê e a gente ouve quando Jesus batiza? É a manifestação. Só tem batismo com o Espírito Santo se vê e se ouvir. Agora tem os batismos light. Tudo é light agora, não é, irmão? Tudo é light agora, né? É light. Antigamente era light, agora é só light. Como foi que você foi batizado com o Espírito Santo, irmão? Eu fiquei assim. Não. Esse pentecostalismo é fajuto. Esse pentecostalismo é fraco. Não é pentecostalismo. O pentecostalismo que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e ninguém vê nada e ninguém ouve nada, está contra as Escrituras. Porque Pedro disse, Jesus, o Pai deu o Espírito Santo a Jesus e ele derramou a promessa do Pai. Como agora vedes E ouvis. Você vai ouvir as campainhas tocando. Você vai ver e você vai o que, irmãos amados? Ouvir. Se eu fosse você, eu já disse a vocês, eu andava com esse bichinho aqui. E eu pegava nesse verde e fazia um tracinho. E no ouvis eu faria outro tracinho também. E quando alguém vier conversar, miolo de pote, você tem a resposta. Não. Só é batismo com o Espírito Santo se ver. E o que, meus irmãos? Ouvir. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Então, quem foi que recebeu a promessa do Pai para nos dar? Quem foi? Jesus. Mais forte, quem foi? Jesus. Foi por que o Pai não mandou diretamente? É preciso a gente entendendo essas coisas, para quando Jesus batizar a gente ser batizado com o Espírito Santo, mas o nosso culto é racional. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o culto dela é racional. Os crentes fazem as coisas, mas sabem o porquê estão fazendo. Nós não somos fanáticos. A nossa experiência pentecostal é baseada na teologia bíblica. O pentecostalismo não é um movimento doido de gente desorientada, sem juízo, doido, maluco. Não. Fazer com uma colega que eu tinha, que dizia, aquilo é um maluco doido sem juízo. Misericórdia, maluco doido sem juízo. Glória a Deus. A nossa teologia não é maluca doida sem juízo. Ela é baseada nas Escrituras, é baseada numa teologia genuinamente bíblica. Por que o Pai deu o Espírito Santo a Jesus? E por que o Pai não mandou direto o Espírito Santo? Porque o Pai estabeleceu que tudo daqui para lá, ele só recebe se for através de Cristo. E de lá para cá, ele só dá através de Cristo. Sem Cristo, ninguém nem sobe nada e nem desce nada. Só a gente recebe alguma coisa se o Pai der a Jesus e Jesus distribuir. Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aqui na terra eu posso orar por você, você pode orar por mim. Nós podemos orar uns pelos outros. Agora, diante de Deus, para chegar lá e de lá vir para cá, é só através de quem, meus amados irmãos? Jesus. Eu ouvi uma história por aí afora que me disseram que a Virgem Maria estava batizando com o Espírito Santo. Que estavam pedindo a Nossa Senhora para ser batizado com o Espírito Santo. E tem muita gente acreditando que recebeu o Espírito Santo através de Maria. Irmãos, a Virgem Maria, eu não tenho nada contra ela, é salva. Quem crê que Maria foi salva? Amém. Ela é salva ou não é? Ela está no paraíso? Ela está com Deus? Está uma santa mulher. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. Meu Salvador. Maria foi salva. Ela disse sim. A desobediência de Eva foi contraditada pela obediência de Maria. Um anjo chegou para Eva, mentiu. Foi assim ou não foi? Um anjo. Que anjo foi aquele que falou com Eva lá no jardim? Um anjo caído falou com Eva e Eva acreditou no anjo caído, desgraçou a humanidade. Maria acreditou no anjo de Deus e através disso Jesus veio e a humanidade foi salva. O que Maria desmantelou, aliás, o que Eva desmantelou, Maria consertou. Mas ela não é a mediadora. O mediador é o filho dela. Quem diz amém em nome de Jesus, com todo respeito, a bendita Virgem, santa, serva, mas se você pedir o batismo com o Espírito Santo a ela, você está pebado. Não vai receber não. Porque o mediador é o filho dela.
Quem diz amém em nome de Jesus, irmãos? Porque foi você, o Pai deu o Espírito Santo a quem para distribuir? A quem foi que o Pai deu a promessa do Espírito Santo? A quem foi, de acordo com Pedro? Jesus. E foi São Pedro que disse isso. Foi São Pedro que disse, foi Pedro. Ah, irmão, eu não creio. Vá brigar com Pedro. Você disse que é o Papa. Vá brigar com ele. Foi Pedro quem disse que Deus deu a promessa do Espírito Santo a Jesus. E Jesus deu a gente. Quem pode dizer glória para Jesus por isso? Então, irmãos amados, por quê? Porque Jesus é o único intermediário, é o único mediador entre Deus e quem, meus amados irmãos? Os homens. 1 Timóteo 2 e 5. Por favor, 1 Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, 2 e 5. 2 e 5. Glória a Deus. Depois Efésios 1 e 3. 1 Timóteo 2 e 5, depois Efésios 1 e 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Oh, irmão, parece brincadeira, mas aconteceu numa igreja nossa. Um novo convertido, isso foi fato. Numa das nossas igrejas, há muitos anos atrás, um homem se converteu e ele era muito devoto do Padre Cícero. Eu nada contra o Padre Cícero, mas ele era devoto. E quando ele se converteu, o pastor pregando sobre o batismo com o Espírito Santo, Jesus começou a batizar, e o pastor disse, peça, irmão, peça, 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 e Jesus batizava um, batizava outro, e ele com a mão para cima chorando, e o irmão, quando terminou o culto, disse, o senhor foi batizado? Disse, foi não, irmão. Se o senhor não estava chorando, pedindo, estava, e Jesus não batizou? Não. Você estava pedindo a quem? Você estava pedindo a meu padrinho Cícero para me batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Veja que situação. Para quem quer ser batizado, o pobre do padre não tem culpa, que não pode batizar ninguém, né? Glória a Jesus, até hoje ele espera. Glória a Deus, me batiza meu padrinho com o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que há um só Deus e um só mediador. Entre quem, meus amados irmãos? Deus e quem? Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Efésios 1 e 3, toda a bênção de Deus, Efésios 1 e 3, toda a bênção de Deus, ela vem em Cristo, por Cristo, com Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem diz amém? Bota na tela. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em quem? Em Cristo. Existe uma liturgia em uma igreja muito grande, tem uma liturgia que diz assim, por Cristo, com Cristo e em Cristo. E é isso mesmo. É por Cristo, é com Cristo e em Cristo. E sem Cristo, nada. Nada do que foi feito se fez. Nada. Aleluia! Glória ao nome do nosso mediador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja bem, olha que coisa linda que o apóstolo São Pedro disse. Disse que Jesus subiu ao Pai, foi exaltado à destra de Deus, e da mão do Pai ele recebeu a promessa do Espírito Santo, e de lá do céu Jesus derramou, distribuiu. Por isso que você tem que pedir a quem para lhe batizar no Espírito Santo? Você tem que orar a quem? A Jesus. Quem, meus amados irmãos? Jesus. A Jesus. Jesus me batiza. Jesus me batiza no Espírito Santo. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus, o mundo está pesado, as trevas estão fortes, muitos estão caindo. Nessa pandemia, irmão, tem crente que nunca mais se aprumou. Depois dessa pandemia, nunca mais se aprumou, não veio mais à igreja, a fraqueza. Ontem à noite eu estive dando uma reunião aqui, ministrando uma reunião, e nós demos dados de muitas coisas, entre elas que muitos crentes não voltaram mais às igrejas, muitos cristãos não voltaram mais às igrejas. Nós precisamos de um revestimento de poder para nós e para resgatarmos essa gente que está fria, abatida com os problemas que surgiram. Então, irmãos, através de quem todas as bênçãos, elas vêm através de quem? Jesus. Através de Cristo, em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Agora nós vamos ver aqui, irmãos amados,
a palavra de Deus no dia de Pentecostes. Vamos ver o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, por favor, versículo de número 1. Glória a Deus. O que é preciso e o que é que acontece numa igreja genuinamente pentecostal? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Todos estavam reunidos onde, irmãos amados? No mesmo lugar. Reunidos. Estavam reunidos. Estavam juntos. Glória a Deus, irmãos. O Espírito Santo só opera se houver união. A igreja precisa voltar a amar a Deus e a amar uns para haver um derramamento do Espírito Santo. Estava lá a bendita Virgem Maria, estavam lá as santas mulheres, Madalena, Salomé, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. A Bíblia diz que estavam os apóstolos, estava a mãe de Jesus, os discípulos, as santas mulheres, a congregação toda, era cerca de 120 pessoas que estavam congregadas, mas eles estavam unidos, eles estavam reunidos, eles estavam no mesmo espírito, eles estavam num só amor, numa só fé. Primeira coisa, irmão, tem que perdoar alguém. Você quer ser batizado com o Espírito Santo, perdoe alguém. Alguém que lhe ofendeu, alguém que lhe fez mal. Se você quer a bênção do Espírito Santo, vá perdoando sua mãe que lhe decepcionou, seu pai, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais, os seus irmãos, os seus colegas de ministério, alguém da igreja. Você tem que perdoar todo mundo, liberar o perdão para abrir o caminho para que o Espírito Santo desça na sua vida. Estavam todos reunidos. Essa palavra reunidos no grego é interessante. Na nossa Bíblia diz reunidos, mas no grego, sabe como é que diz? Quem está mais bem traduzida é a Bíblia trinitariana. Diz assim: eles estavam concordemente. No grego não é só reunidos, é reunidos, mas concordemente. Você sabe o que quer dizer concordes? Concordes vem do latim. Concordes quer dizer com o mesmo coração. Cordes no latim é coração. Aleluia. No grego não é só reunidos, é reunidos concordemente, como está na trinitariana. Com o mesmo coração. Aleluia. Com o mesmo coração. Com o mesmo coração. Por isso que no Salmo 133 está escrito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem e união. Leia o resto do Salmo, por favor. Por favor, 2, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Vá. E que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem quer bênção e quem quer vida? Quem quer bênção e quem quer vida? Pois você precisa ser unido, você precisa ser concorde. As brigas, as disputas, os ódios, as invejas, as contradições, elas impedem o trabalhar do Espírito Santo. Deus quer derramar o Espírito, mas quando chega na igreja, tem treva, tem ódio, tem inveja, tem disse-me-disse, tem empurra-empurra. Mas nessa noite é expulso o disse-me-disse, o empurra-empurra, para que haja a operação do Espírito Santo, porque estavam todos concordemente, quer dizer com o mesmo coração. Aleluia! Exaltada seja a glória de Deus nesta noite. Lá no livro de Jó, diz que quando a chuva cai, ela amolece os torrões. Os irmãos sabem que vento é símbolo do Espírito, óleo é símbolo do Espírito, chuva é símbolo do Espírito.
Diz que quando a chuva cai, amolece os torrões. Os irmãos sabem o que provoca torrão? Quem sabe o que é um torrão? Me ajude, por favor. O que é um torrão? Um torrão de barro, um torrão de terra? São os bolos de barro separados. O que é um torrão? É um bolo de barro separado de outro. Né? Glória a Deus. Molhou, secou. Quando seca, se aparta em pequenos blocos. Aqueles pequenos blocos são chamados de quê, meus amados irmãos? Torrões. Quando a igreja está seca, ela vira torrões. Fica um torrãozinho aqui, um torrãozinho ali, um torrãozinho acolá, um torrãozinho acolá. Mas a Bíblia diz que quando a chuva desce, amolece tudo, os torrões desaparecem e viram uma massa só. Aleluia! Exaltada seja a glória do Senhor. Quando Deus derrama o Espírito Santo, os torrões. O que são torrões? Torrões são grupinhos. Se você chegar numa lagoa seca, num açude seco, ele vai estar cheio de quê, meus irmãos? Torrões. Um torrão aqui, outro torrão ali, outro torrão lá. Quando molha, o que é que acontece? Vira uma massa só. Se eu fosse você, eu daria glória para Jesus. Eles estavam concordemente, é o mais correto, é a Bíblia trinitariana. Eles estavam unidos concordemente. Cordes no latim quer dizer coração. Concordes quer dizer com o mesmo coração. Oh Deus maravilhoso. Porque ali o Senhor ordena a bênção e o que, meus irmãos? E a vida. Só tem bênção e só tem vida quem ama. Só tem bênção e só tem vida quem não tem inveja. Só tem bênção e só tem vida quem não quer colocar os outros para trás. Quem não faz moinha de torrão. Se fizer moinha de torrão, nem tem bênção, nem tem vida. Oh, glória a Deus. Primeira coisa, eles estavam concordemente, mais corretamente traduzido, como diz a trinitariana, eles estavam concordemente reunidos. Segundo, de repente, versículo 2, por favor. Glória a Deus. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente, outra coisa que eu aprendo é que o Espírito Santo opera de repente. A gente vem batendo sobre o Espírito Santo, não é de agora. Estamos aproveitando a campanha da promessa da nossa CGADB, mas a gente vem falando do Espírito Santo já faz tempo. Mas quando foi que o Espírito Santo chegou? De repente. Não é manipulação humana, é algo que vem de repente. Aleluia. Aleluia. É de repente, é um surto. Vamos usar essa expressão. O derramar do Espírito é um surto. Eu aceitei Jesus em Palmeira dos Índios. E naquele tempo, irmão, 1978, né, havia poucos jovens, rapazes quase nenhum, só os filhos do pastor e mais uns dois. Tinha uns 2 rapazes tão frios no mundo, irmão, que uma vez um pinguim passou perto deles e saiu tossindo e espirrando. 2 rapazes que tinham na igreja. Por sinal, um já morreu, glória a Deus. A irmã Vaninha sabe de quem eu estou falando. Glória a Deus. Nós só tínhamos 2 jovens, coitados. Não tinha classe de escola dominical, de rapazes, tinha só de moça. E acho que era em muitos lugares, não era disso que era assim? Muitos lugares era assim, né? Manice também sabe dos tempos antigos como era que funcionava. Então, irmãos amados, não é dizendo que é velha não, é só dizendo que sabe dos tempos antigos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, mas de repente, do nada, Deus fez assim, ó, Deus derramou um vento naquela cidade. Deus derramou um vento na rua da igreja. Interessante que foi na rua da igreja. Os rapazes mais perigosos, alguns até que usavam drogas, do nada correram para aceitar Jesus como Salvador e foram batizados com o Espírito Santo. Dentro de um mês, tinha uma classe de rapazes com 20 rapazes. Porque essas coisas acontecem.
Quem pode dar glória para Jesus? E dali o fogo se alastrou, que passou anos queimando, anos e anos queimando, porque não é manipulação humana, é de repente. Veio de repente. De repente. Veio de onde, meus amados irmãos? Veio de onde, meus amados irmãos? Do céu. Pronto, outra coisa que eu aprendo aqui é que vem do céu. A palavra veio do céu é uma, vamos dizer, uma metonímia, que é o continente pelo conteúdo ou o conteúdo pelo continente. Quer dizer, quem é que está no céu? Quem é que mora no céu? Deus. Quando diz Pai nosso que está no céu, Jesus disse o reino do céu. No evangelho de Mateus fala de reino dos céus, e no outro evangelho fala de reino de Deus. Por quê? Quem é que está certo dos dois? Um evangelista diz reino do céu e o outro diz o reino de Deus. Quem está certo? Os dois. Porque o reino do céu é o reino de quem? Daquele que mora no céu. É uma metonímia, é tomar o continente pelo conteúdo ou o conteúdo pelo continente. Muito bem, meus amados irmãos. Veio do céu um som, veio do céu. Primeira coisa, vamos parar aqui. Veio de onde, meus amados irmãos? Do céu. Ô pastor, e a gente não pode receber outro espírito não? Pedindo o batismo com o Espírito Santo, não pode acontecer de chegar um outro espírito? Absolutamente não. Se você pedir o Espírito Santo, você não vai receber o outro Espírito. Você vai receber o Espírito Santo. A não ser que você não tenha juízo. Como aconteceu, eu não vou dizer o nome da igreja, porque tem gente lá ouvindo. Glória a Jesus. Aqui no nosso estado, numa igreja, tinha um irmão que o juizinho dele era bem fraquinho. E ele orava assim: ô Jesus, me batiza com teu Espírito Santo. Ele não sabia dizer Espírito, ele dizia Espírito. Jesus, me batiza com teu Espírito Santo. Aí orou. Naquele tempo os crentes oravam mesmo de joelho. Não era essa balelazinha que chega e fica sentado, não. Orava mesmo. Um gritava daqui, outro gritava daquela, né? E um orava aqui, o outro orava ali. Hoje é tudo moderno, né? Fica as baronesas e os baroneses sentados, né? Não os barões, são os baroneses. E um orava, outro orava, e esse irmão orava: Jesus, me batiza com teu Espírito, me batiza com teu Espírito. Quando foi no fim da oração, que o pastor bateu a campainha, naquele tempo tinha campainha. Quando o pastor bateu a campainha, ele disse: ô Jesus, tu não me batizasse com teu Santo Espírito. Mas Jesus, se tu não quer me batizar com teu Santo Espírito, me batiza com qualquer outro Espírito, contanto que eu seja batizado. Mas ele orava assim porque não tinha juízo. Mas eu quero dizer aos irmãos que se você pedir o batismo com o Espírito Santo, porque alguém tem medo, irmão, e se vier um outro Espírito? É impossível. Pedir do Espírito Santo, só vai chegar o Espírito Santo, não tenha medo. Quem crê nisso, eu vou provar pela Bíblia. Não tenha medo de pedir o batismo com o Espírito Santo, que não vai chegar outro Espírito, nem outro Espírito. Só vai chegar o Espírito Santo. Por quê? Porque veio de onde? De onde foi que veio? De onde foi que veio? Me ajude. Eles estavam fazendo o quê naqueles 9 dias, naquele 10º dia? Eles estavam fazendo o quê? A Bíblia diz que eles estavam unânimes em súplicas e orações com Maria e as mulheres e os discípulos. Assim não foi? Eles estavam o quê, meus amados irmãos? Orando. Pedindo o quê? Que Jesus mandou que eles buscassem a promessa do Pai. Eles estavam orando. Quem foi que desceu? O Espírito Santo, vindo de onde? Veio do céu. Quero dizer para vocês que vocês não tenham medo, porque não vai chegar outro Espírito. Quem pediu o batismo com o Espírito Santo, nunca que vai chegar outro Espírito. Pastor, o senhor garante isso? Garanto. Mas é o senhor que garante? Não, é o Senhor Jesus quem garante. Oh, que Cristo maravilhoso. Evangelho de São Lucas 11. Vamos abrir a Sagrada Escritura, e se eu fosse você eu marcaria. Evangelho de São Lucas 11, 10 a 13. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus disse. Evangelho de São Lucas 11, de 10 a 13. Olha que revelação tremenda. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se eu fosse você, eu daria um glória para Deus bonito. Jesus disse: olha, se vós sendo maus, sabeis dar o quê? Boas dádivas. A quem? Aos vossos filhos. Só se fosse umas peças. Jesus chama, irmão, eu acho interessante Jesus, ele é maravilhoso, porque ele chama a gente de mal, ele chama a gente de mal e a gente não fica com raiva. Sabe o que é mal? É dizer cabra ruim. Se eu chamar alguém de cabra ruim, misericórdia, é uma briga para nunca mais se acabar. Jesus chama a gente tudinho de cabra ruim e cabrita ruim também. Jesus disse: vós sendo maus. Já pensou, Jesus chamou a gente de mal, irmão. E ele estava mentindo ou estava falando a verdade? Verdade, irmão, a gente não presta não. Se tiver alguma coisa boa em nós, foi ele quem colocou. Porque a natureza humana é má. Aí Jesus disse: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Porque ele diz: qual é o pai que se o filho pedir um peixe, ele vai dar serpente. Uma serpente. Se pedir um pão, ele vai dar o quê? Uma pedra. E se pedir um ovo, ele vai dar um escorpião? Qual é o pai que vai dar uma pedra ao filho? O filho dizer: papai, eu quero um pão, e ele trazer uma pedra. Qual é o pai? É preciso estar com 600 demônios em cada cabelo. Para o filho pedir um pão e ele dar uma pedra, 666 demônios em cada cabelo. Para o filho pedir um ovo e ele dá o quê, irmão? Um escorpião, misericórdia, isso não é pai. Se o filho pedir um peixe, ele pegar uma cobra e jogar na mão do filho, não é pai. Jesus disse: vocês que são maus não fazem isso, quanto mais o Pai Celestial. Se vocês pedirem o Espírito Santo, ele não vai dar outra coisa, ele vai dar o Espírito Santo. Oh, eu estou com vontade de dar glória a este Deus tremendo, a este Deus maravilhoso. Pode pedir o batismo com o Espírito Santo, que eu prometo a você, pelo Espírito Santo e pela Bíblia, não chegará outra coisa. Só vai chegar do céu o Espírito Santo. Você diz aleluia para Jesus? Glória. Faz medo pedir o batismo com o Espírito Santo, chegar outro Espírito, faz medo? Não, parece que vocês estão com essa máscara, atrapalha. Se faz medo pedir o Espírito Santo e chegar outro Espírito? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Porque Jesus prometeu que quem pedir o Espírito Santo vai receber o Espírito Santo. Não vai chegar outra coisa. Veio de onde? De onde foi que veio? De onde foi que veio, igreja? Do céu. Do céu. Veio do céu. Um vento. Primeiro, veio do céu um som. Diga comigo, um som. Um som. Veio do céu um som. Irmão, Pentecoste sem som não é Pentecoste. Aleluia! Quando alguém vier dizer para você: não, eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu criei, e a gente não recebe nada, a gente não. A Bíblia diz: veio do céu um som. Pentecoste tem alarido. Você diz amém? Amém. Você diz amém? Amém. Você diz amém? Amém. Veio do céu o que, meus amados irmãos? Um som. Um som. Pentecoste tem barulho. Deixa eu fazer uma explicação para vocês. Nem todo barulho vem do céu. Você precisa ter maturidade. Barulho não traz Pentecoste, mas Pentecoste traz barulho. Porque tem em muitos lugares só tem barulho, mas não tem Pentecoste. Não confunda bem-te-vi com urubu. Quem lembra desse adágio dos anos 60? Vocês nasceram depois, né? Era uma propaganda da diesel, de carros a diesel. Chamava-se a Cadiza. Dizia assim, na rádio, dizia assim: não confunda bem-te-vi com urubu, a Cadiza fica em Caruaru. Quem lembra, levante a mão. Só tem um velhinho ali, meu irmão, glória a Deus.
Olha para cá. Onde houver Pentecoste vai haver som. Vai haver barulho. Mas nem todo som é Pentecoste. Tem lugar que só é labafero. Pastor Isoldo, o que é labafero? Procure que você vai achar. Labafero é um regionalismo. Pasmem. É uma palavra que significa barulho, significa zoada, mas sem ser do céu. É briga, é zoada, é lata batendo, é gritaria, é labafero. E pasmem, senhores, para nossa alegria, os lexicógrafos dizem que é uma palavra de origem alagoana. Labafero. Pelo menos Alagoas se sobressai no labafero. Pelo menos no labafero. Meus amados irmãos, nem todo barulho é Pentecoste. Às vezes é só zoada, labafero, gritaria. E quando você bota na essência, quando passa na peneira, nada. Observe, o Pentecoste traz som, traz som do céu, traz barulho, traz. Mas todo barulho é Pentecoste? Não confunda. Irmão, tem crente, irmão, que anda atrás de tudo. Tem crente, irmão, que quando houver um barulho, ele vai. É como eu quando era criança, e os meninos da rua onde eu morava, lá em Palmeiras dos Índios, por trás da catedral, na Travessa Guedes de Miranda. Na festa da padroeira se soltava muitos fogos. Soltava muitos fogos. Girândolas de fogos. Bota uma tábua como tábua de pirulito. Quem alcançou isso, quem foi do interior sabe. Bota uma tábua cheia de foguetões. Aí toca fogo em um, com a beata do cigarro do cara. Irmão, a meninada saía doida atrás. Quem correu atrás de foguete aqui? Tem até irmã que correu. Pensei que isso era menino. Aí a gente saía doido atrás daquela zoada. O sino tocando, ela bebê, que era na festa padroeira. Ela bebê. E a gente doido atrás. Para pegar o quê, irmão? Uma vara de foguete. A vara fedendo a pólvora. A gente chegava em casa com a vara, suado e fedendo. E a mãe da gente e a avó da gente, carinhosamente, o que foi isso, menino? Uma vara, me dê. Tome nas costelas, glória a Jesus. Pois tem crente, irmão, que anda atrás de vara de foguete. Onde tem um barulho, ele chega, vai baixeirinho. Não, eu não ando atrás de barulho. Eu espero o som do céu na minha igreja. E a Bíblia diz, se tardar, espera. Quem pode dizer glória para Jesus por isso? Eu não vou fabricar som do céu. Não existe fabricação. O som veio de onde? De onde foi que veio o som? De onde foi que veio o som? Do céu. Não se pode fabricar. E se fabricar não dá certo. Não funciona. Eu não quero batismo com o Espírito Santo falso. Eu não quero dons espirituais falsos. Não vou inventar. Para avivar, para encher, para movimentar, para sacolejar. Não serve, irmão. Só serve se vier do céu. A gente fica esperando. Quem quer esperar o som do céu? Quem quer? Quem quer esperar o som do céu? Parece que vocês não entenderam. Quem quer esperar o som do céu? Quem quer correr atrás de vara de foguete? Um irmão fez assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, no meu culto, se não tiver fogo, mas tem alegria, né? Que a gente conta os causos, glória a Deus, né? Até que vem o som do céu, né? Até que vem o som do céu. Então, irmãos amados, o som vem do céu. Olha, nem todo som é do céu. Aprenda isso. Nem todo som é do céu. Eu vou mostrar nas Sagradas Escrituras. Vamos para 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 4. Irmãos, vocês estão lembrados, no tempo de Ofni e Finéias, o povo estava espiritual ou carnal? Me ajude. No tempo de Eli, no tempo de Ofni, no tempo de Finéias, o povo estava espiritual ou carnal? Estava com Deus ou sem Deus? Sem Deus.
Quando houve uma guerra contra os filisteus, eles pegaram a arca da aliança, pensando que a arca da aliança era um amuleto que dá sorte. Levaram a arca para a guerra. Quando chegaram na guerra com a arca no ombro, os sacerdotes, ó irmão, quem foi que levou a arca? Ofni, mas para espia. Quem lembra dessa expressão, mais pia? Pia mesmo. Aleluia. Quem foi que chegou com a arca? Ofni, Finé e 2 auxiliares. Eu dou por vista. Eram 4, né? A arca tinha que ser levada por 4. Ofni, Finéias e 2 marmotas mais que a Bíblia nem diz o nome. Em pecado de adultério, em pecado de roubo, pecados cabeludos. Deve ter pecado careca. Meus amados irmãos, levando a arca. Irmão, só estava a arca, mas Deus não estava. É como a ceia. A ceia é o pão, é a memória de Cristo. E o vinho, o pão é a memória do corpo do Senhor Jesus. E o vinho é a memória do sangue. Mas só tem valor se você estiver em santidade. Em santidade. Eles levaram a arca sem santidade. Quando chegaram lá, escuta o que foi que aconteceu. Foi que aconteceu? Capítulo 4, versículo 4 de 1 Samuel. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor, dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Para aí, quem eram as belezas, as beldades que levaram a arca? Irmão, onde há falta de temor, onde há falta de respeito, onde há falta de santidade, pode levar o que quiser. Pode levar a Bíblia, pode levar o que quiser, pode levar a arca, pode levar o pão, pode levar o vinho, pode levar o que quiser, é perdido. Porque quem era que estava levando a arca da aliança? Ofni e quem, meus irmãos? Diz que eles viviam pegando as garotinhas que vinham adorar. Já leram? Já leram isso na Bíblia? Que eles pegavam as meninas que vinham para o templo, se prostituíam lá nos recantos e depois vinham oferecer sacrifício. Levaram a arca, mas não adianta, irmão. A Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Levaram a arca. Qual foi que aconteceu? Por favor, veja o outro versículo. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Eita! Parecia o quê, irmão? Parecia um poder. Não era? Diz que quando a arca chegou no arraial, diz que a terra, o povo começou a jubilar. O que é jubilar? O povo começou a jubilar. O que é jubilar? É gritar. Aleluia! E a terra tudo tremendo. Diz que os filisteus, irmão, ficaram com medo. O que é isso? Se é o Deus de Israel que chegou. Olha, até os filisteus se enganaram, pensaram que era Deus que tinha chegado. Vamos ver o versículo seguinte, por favor. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Prossiga. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Olha, os filisteus ficaram com medo, irmãos. Os filisteus ficaram assombrados. O barulho, o júbilo, os gritos de Israel fizeram medo aos filisteus. Mas era Deus? Não. Deus estava ali? Não. A prova que Deus não estava é que Israel perdeu a guerra. Ofni e Finéias foram o quê? Mortos, e a arca foi levada. Foi até pior, mas o tremor de terra foi grande, irmão. Nem todo barulho é Deus. Não se iluda. A Bíblia diz que o espiritual discerne tudo. Às vezes o pastor é um homem de Deus, da doutrina, e o crente não acredita. Não todos. Algum crente vai assistir a doutrina, irmão. Não.
Eu não é só doutrina, ensino. Eu quero ver agitação. Aí chega um agitador mentiroso, um Ofni, um Finéias da vida. E ele acredita. Não acredita no pastor. Não acredita no nome de Deus. Mas um Ofni e Finéias fazendo barulho. O Ofni mentindo. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. E eles gritando. Está vendo o que, Ofni? Tenha vergonha. Está vendo o que, Finé? Você está vendo nada. Mas tem crente que não tem discernimento e acredita. Não, o poder foi grande. Fazer como uma velha doida, que a velha sem juízo. Aí ela foi crente e disseram: irmã, peça para Jesus lhe batizar. Quando foi no outro dia, ela disse: só o fulano, eu acho que eu fui batizada com o Divino Espírito Santo. Como foi? Aí a senhora sentiu o quê? Eu senti um poder do bute. Só se foi o poder do bute. A velha disse que recebeu um poder do bute. Ela não tinha juízo, o negócio era que o juízo dela era pouco. Meus amados irmãos, você precisa ter discernimento para saber se essa zoada veio do céu ou se foi produzida na terra. Tá certo assim, irmão? Porque tem gente que gosta de zoada, ou do céu ou da terra. Quem foi que tremeu? A terra. Não veio do céu, foi produzido pelo o caqueado. Foi produzido pelo caqueado. Caqueado deve ser alagoanês. E além do mais, Oris Valdez. Caqueado. O caqueado faz barulho. Faz ou não faz, irmãos? O caqueado. Aí, irmão, o grande problema hoje, irmão, é por que Jesus não está batizando? Porque devido tanto caqueado, os crentes perdem a fé. Devido tanto produto falso, devido tanto produto pirata por aí afora, que os crentes com a sua inteligência, porque os crentes são inteligentes, eles dizem: será que é Deus mesmo? Será que é o batismo com o Espírito Santo mesmo? Porque eles veem tanto caqueado, tanta loucura, tanto barulho vazio, que fica desacreditando do real. É principalmente os nossos jovens. Nossos jovens hoje, eles são inteligentes. A maioria cursa faculdade, a maioria são pessoas cultas, os nossos jovens são pessoas que leem, são pessoas... E eles não creem, devido tanto caqueado que aparece, que essa geração fica sem querer crer que vem som do céu. Mas eu quero dizer a você, deixa o caqueado para lá, esqueça o caqueado e acredite que vem som do céu. Aleluia. Vem ou não vem, igreja? Tem o do céu e tem o da terra. Tem o do céu e tem o da terra. Mas por que tem o da terra? Por causa do barulho que Ofni e Finéias fizeram, não quer dizer que Deus não opera. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste veio do céu um som. A palavra som, eu fui procurar com os irmãos que entendem do grego, e eles me disseram que som no grego é ecos. De onde vem eco, né? Ecos, que quer dizer barulho, som, bramido das ondas do mar. A palavra ecos no grego, som, quer dizer um barulho tão ensurdecedor como se fossem as ondas do mar. Bramido do mar, ecos. Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Se o mundo pentecostal tem vulgarizado, se o mundo pentecostal perdeu o som do céu, com falsos movimentos pentecostais, mas o som real do céu ainda existe. Não vamos desistir da nossa herança pentecostal. Por causa de Ofni, e por causa de quem, meus amados irmãos? Finéias. Por causa de Ofni e Finéias, esta geração não está acreditando nos dons, devido às palhaçadas. Agora mesmo um doido profetizando que o mundo, hoje de madrugada, ia morrer meio mundo de gente. Quem morreu? Você morreu. Quem morreu? Levanta a mão. Não, morrendo já tem muita gente morrendo. Precisava de profetizar mais morte? Com tanta morte que já tem? Aí com essas coisas, irmãos, descredencia.
desmoraliza o real, o verdadeiro, o som do céu. Por causa desses caqueados de Ofni e Finéias, desmerece a verdadeira, vamos usar um pleonasmo, a verdadeira realidade. Mas ainda vem som do céu. Quem acredita que ainda vem som do céu? E quem acredita que Deus vai mandar o som do céu na nossa geração, levante a voz e diga glória para o nome santo de nosso Jesus Cristo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Foi fraco. Quem é que batiza com o Espírito Santo? O Pai entregou a promessa do Pai a quem? A Jesus. Vamos pedir a Jesus: Jesus, batiza esta geração com teu Espírito Santo. Que venha o som do céu, em nome de Jesus. Quem diz amém? Se Deus permitir, terça-feira a gente vai continuar. E eu acredito que a qualquer momento, de repente, vai descer um som do céu. Vamos recolher os santos dízimos e as santas ofertas para que haja mantimento na casa de Deus. E a banda, meus queridos irmãos, minha querida cantora Ruth, por gentileza, ministre mais um louvor com a banda. Aleluia. Glória a Deus.